Amém. Muito bem, irmãos. Estamos, como eu comentei, no capítulo 17 e 18, que são aí, na minha opinião, os capítulos mais difíceis desse livro de Apocalipse, por conta do gênero apocalíptico mesmo, de trazer várias simbologias e tudo mais. São dois capítulos difíceis, e o pastor Messias tem a missão aí de dar continuidade no capítulo 18, domingo que vem, e eu tenho a missão aí de terminar o capítulo 17 hoje. Então, na semana passada, nós conversamos muito sobre a Babilônia, sobre a Babilônia histórica, a Babilônia bíblica, e também sobre o que eu estou chamando aqui de legado babilônico, que é o sistema babilônico de oposição a Deus, de falsa religião. Então, só para dar um breve resumo, aí na sua folhinha, no ponto 1, vimos na aula passada sobre esse legado babilônico. No ponto 1 aí, na Torre de Babel, temos o início do legado babilônico, esse pensamento babilônico, essa influência babilônica de oposição a Deus que existe até hoje. Um povo que tem o desejo de fazer o que é contrário a Deus e de ser o seu próprio Deus. Esse legado babilônico tem um poder bélico destrutivo, idolatria, falsas religiões que enganam as pessoas, rebeldia e imoralidade. Então nós vimos que quando a gente pensa na Babilônia bíblica, a gente vai lá para a Torre de Babel, a gente vê aquele primeiro grupo reunido para se opor a Deus, aquele primeiro grupo reunido para construir uma torre, que não era para estar mais próximo de Deus, mas para se opor ao Senhor, digamos assim, um primeiro resquício aí de um grande grupo se reunindo contra Deus, de uma falsa religião se unindo contra o Senhor, e nosso Deus então ele confunde as línguas, ele não deixa aquele imperador lá que nós vimos, aquele tirano, que nós também, Nimrod, se não me engano, Nimrod, que nós vimos lá em Gênesis falando sobre ele também, e aí o Senhor ele espalha todo esse povo, ele confunde todo aquele povo, e ele não deixa que esse tirano domine ali com certa ditadura, como se fosse um primeiro grupo ali, reunido, organizado, se opondo a Deus. Mas agora, na tribulação, nós vemos o Senhor Deus permitindo que um tirano, um ditador, vá aí organizar todo esse grupo mundial para se opor a Deus, e ele é o anticristo, e Deus vai permitir que ele haja por certo tempo, mas nós estamos nos caminhando aí para o fim, para a volta do Senhor Jesus, ou para o começo, o fim que na verdade é o começo, porque o nosso Senhor Jesus reinará sobre o mundo. Também só quero relembrar que o capítulo 17 e 18, eles não estão na cronologia do 16, então nós estamos aí com todos os julgamentos postos, nós estamos prontos para a volta de Jesus, que se dá no capítulo 19, que nós vamos estudar em breve. Mas enquanto nós não chegamos nesse capítulo 19, o 17 e o 18, eles tratam então desse sistema babilônico, dessa influência de falsa religião, de maldade, de pensamento de se opor a Deus, e também de por que esse julgamento de Deus ocorre em todo esse sistema, e também na ascensão do anticristo. Nós comentamos na aula passada que ele usa toda essa influência do mundo, e aí puxa o tapete, ele dá uma rasteira, ele trai todo esse sistema, todo esse grupo que se opõe a Deus, ele trai todos eles para se colocar como o único a ser adorado. E é isso que nós temos visto nesses capítulos, um anticristo que ele usa as influências más que já existem nos dias de hoje, mas usa de forma mais específica na tribulação. Então ele tira tudo isso e ele diz: eu sou o único para ser adorado aqui. E ele então é o novo ditador global desse mundo por esse curto período de tempo na tribulação, antes da volta do Senhor Jesus. Muito bem, se existe uma cidade chamada Babilônia que vai voltar na tribulação, conversamos um pouco sobre isso. É possível que tenhamos aí uma nova Babilônia, um novo Império Romano, como o Império Romano também era conhecido como Babilônia na Bíblia. É possível que nós vejamos nós não, porque nós não estaremos aqui,
mas é possível que vejamos um tipo de império, um tipo de nova cidade, nova nação, dentro dessas características da Babilônia bíblica, mas a ênfase também é nesse legado babilônico, nessa influência, nesse sistema de mundo, de falsa religião, de imoralidade, de mundo que odeia a Deus, que desde a Torre de Babel já se opunha ao Senhor como grupo. Também temos aí o prazer de ter o pastor Messias aqui com a gente hoje, então qualquer comentário, pastor, levanta sua mão, que é uma bênção poder ouvir os seus comentários também. Muito bem, irmãos, ponto 2. Agora vamos entrar em si na nossa aula de hoje. Então já temos bastante histórico sobre a Babilônia e agora a gente vai caminhar nesse capítulo 17, versículo a versículo, entendendo essas simbologias, esses símbolos aqui que temos no capítulo 17. Vamos lá, versículo 1. Eu coloquei na NVI aqui para mim, só para ajudar um pouquinho na tradução, mas vou ler então na NVI. O versículo 1 diz assim, Apocalipse 17, se você ainda não abriu sua Bíblia, Apocalipse 17, versículo 1. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse para João, então esse anjo, ele vai mostrar uma nova visão para João. Venha e lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Nós já vimos que essa prostituta é a Babilônia, esse pensamento babilônico. Então, ponto A, sobre o julgamento, ele é um julgamento da parte de Deus. Deus, então, o capítulo 17 e 18 mostra que Deus está julgando este mundo que se opõe a ele e esse anticristo que quer se erguer como o Deus deste mundo. E a grande prostituta, como também vimos na aula passada, ela também chamada de meretriz ou de mulher, é a Babilônia, e esse legado babilônico, pensamento babilônico de falsa religião, de idolatria, de oposição a Deus. Ponto C. Agora, sobre essas muitas águas que essa prostituta, essa meretriz está assentada, as muitas águas são muitas nações, ou todas as nações, pensando aí todas as nações que vão estar ainda presentes, vivas, né, até esse momento da tribulação aqui, as muitas águas, demonstrando a influência global da prostituta. E aí a gente pode já ler o versículo 15, para facilitar o nosso tempo aqui. Então também 17:15 diz lá no versículo 15. Então João me disse, o próprio anjo explica, as águas que você viu, onde está assentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas, demonstrando aí essa influência global de um pensamento, de um grupo que se opõe, de um sistema que se opõe a Deus. Perguntas até esse momento, tanto da revisão quanto desse primeiro momento, comentários? Verso 2. Muito bem, então temos um julgamento de Deus, temos então essa meretriz, essa prostituta, influenciando de forma global o mundo que se opõe a Deus. No verso 2, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. No ponto A na sua folhinha, as nações e seus habitantes estão bêbados, estão influenciados pelo legado babilônico de oposição a Deus. Prostituição também é traduzida como imoralidade sexual. A imoralidade sexual é a bandeira deste mundo que se opõe a Deus. Este mundo respira e se embriaga de imoralidade sexual. Então, definindo aí tudo aquilo que se opõe a Deus como imoralidade sexual, esse sistema, esse legado babilônico, esse mundo caído, ele está aí se embriagando, respirando, se aproveitando de um mundo que está fadado à imoralidade sexual. Irmãos, imoralidade sexual não é um tema leve na palavra de Deus, não é um tema pouco abordado na palavra de Deus. E a Bíblia, até comentei acho que na aula passada um pouquinho, é legal que a gente vê que a Bíblia não está errada. Quando a gente olha para o nosso mundo hoje, não precisa nem imaginar quando for a tribulação, que é aquele momento em que Satanás está liberalmente
orquestrando esse mundo não, mas dominando este mundo, mesmo se a gente não precisamos nem ir para lá, para a tribulação, para aquele momento mais sombrio, digamos assim. Nós podemos pensar no nosso dia de hoje. E hoje nós já vemos esse legado babilônico, esse pensamento que se opõe a Deus e esse mundo cheio, mas cheio mesmo, lotado, cheio de imoralidade sexual, cheio de perversão, cheio de maldade, cheio de oposição a Deus, mesmo em 2021, mesmo no ano que estamos. Agora, acho importante destacar aqui, já que estamos falando sobre imoralidade sexual, que talvez quando a gente pensa na ascensão do anticristo, a gente comentou na aula passada, o anticristo ele precisa se ascender como o líder global, ele precisa se ascender como o grande ditador global. Então ele vai usar a política, vai usar a falsa religião, as falsas religiões. Comentamos aí de algumas principais falsas religiões, como o islamismo e o próprio catolicismo, como possibilidades aí do anticristo usando tudo isso, usando a influência papal para se ascender como esse grande ditador. E também, se a gente pensa nessa ascensão dele, nós temos que pensar também no quanto ele vai usar também a imoralidade deste mundo. O anticristo usando aí, de alguma forma, o movimento LGBT que nós temos aí fora. O movimento, o movimento que se opõe a Deus, que diz: eu me identifico com o gênero que eu quiser, eu me identifico com a forma que eu quiser ser, eu me oponho à forma como a Bíblia diz que eu devo viver, eu sou contra tudo isso. E esse movimento LGBT também trazendo um escândalo diante de quem é Jesus, ou que alguma igreja deve se comportar. Tudo isso o anticristo usando esses grandes elementos, a política, as falsas religiões, por que não então a imoralidade do mundo e as bandeiras de imoralidade desse mundo, e usando tudo isso como já foi feito tantas vezes, como na Torre de Babel, quando a gente comentou sobre a Torre de Babel, eles olhavam para aquele momento e disseram: vamos ficar juntos, vamos ser o nosso próprio Deus, em vez de seguir o que Deus diz, que nós devemos nos espalhar e multiplicar. Não, nós vamos ficar aqui, nós vamos construir uma torre, nós não vamos nos espalhar, eles se opondo ao pensamento de Deus. Dessa forma também temos aqui uma imoralidade, uma perversão na qual o povo, o mundo, o sistema vai querer fazer o que quiser, exceto seguir o verdadeiro Deus. E em tudo isso cai o julgamento do Senhor, o julgamento de Deus diante da tribulação de um povo que, de novo, se opõe a Ele. Dúvidas, comentários, perguntas? Comentário rápido. Diga. Essa questão do LGBT, né? Que X, sei lá, mais aí, estão inventando. Isso que você está falando, isso é demonstrado que eu fui no supermercado, acho que foi ontem, né? Eu estava na fila, aí eu vi procurando uma vaga para entrar numa fila. Aí quando eu vi assim, estava a placa no caixa prioritário de idosos. Estava uma gravatinha toda colorida do arco de Deus. Que essas pessoas têm mais prioridade que você. A valorização está ficando maior. Não em questão assim, mas por causa de esse suposto respeito a essa imoralidade. Sim. Toda forma de idolatria, irmãos, ela vai ser ainda mais evidenciada, destacada, priorizada, querida durante essa tribulação, durante esse escalar do anticristo em se tornar o ditador do mundo.
O feminismo também, né? Está incluído nisso. O feminismo também. E também está aumentando, né? Sim, tantos movimentos nós podemos imaginar que mostram a perversão do homem, a perversão babilônica e certamente vão ser usados pelo anticristo também nessa época que virá. Comentários, dúvidas, perguntas? Mais? Verso 3. Seguindo adiante, verso 3. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ponto A. Não sabemos o que esse deserto significa, ou melhor, onde ele se encontra, mas certamente se trata de um lugar de pecado, uma região ali que evidencia esse pensamento babilônico de oposição a Deus neste mundo. A besta vermelha, nós comentamos na aula passada também, escarlate, a cor do demônio, né, que a gente brincou na aula passada, é o anticristo. Apesar da mulher estar montada na besta, é a besta que usa a mulher para seus próprios fins malignos. Ele a controla, ele a leva para qualquer direção que quiser. Então Satanás está usando todos esses grupos, bandeiras, oposições, falsa religião, usando tudo isso para o seu bel prazer, para os seus planos malignos, e no final ele trai todo mundo e ele vai se erguer como um único falso Deus que quer ser adorado. Satanás já usa, ponto D, Satanás já usa temas centrais como imoralidade sexual e falsa religião nos dias de hoje. Na tribulação só vai piorar. E o anticristo é o blasfemador. Então é dito aí que ele tem nomes blasfemos. Ele é tudo que se refere à oposição total a Deus. Ele vai demonstrar, vai falar, vai evidenciar tudo que é oposição ao verdadeiro Deus. Ele será um blasfemador. E as características de cabeças e chifres é a mesma lá de Apocalipse 13, que já vimos um pouquinho. Vou dar uma relembrada daqui a pouco. Ponto F. João recebe mais explicação sobre essa simbologia do verso 9 ao 13. Então a gente está lendo assim de pouquinho em pouquinho o capítulo inteiro. Vamos lá para o 9 ao 13 para dar continuidade aqui. Então Apocalipse 17, estamos sempre no capítulo 17, versículo do 9 ao 13. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, versículo 9. Aqui se requer mente sábia. O anjo então explicando para João essas simbologias. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta, que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Então assim, resumindo tudo isso, um texto difícil, né? Resumindo tudo isso, talvez o anticristo, talvez ele vai... eu vou colocar aqui o que pastores amigos americanos comentam. Talvez esse anticristo ele vai se erguer junto com 10 nações de uma União Europeia, pensando aí, lembra aquele mapa que a gente viu outra vez, pensando aí que toda a região ali principal não é os Estados Unidos, quanto menos o Brasil, é ali acontecendo na região europeia, pensando no euro como grande moeda, né, para um mundo global. Então o anticristo ele vindo com... Já existe uma União Europeia, mas claro que são mais de 10 países, mas esse anticristo vindo aí a ter uma parceria, uma afinidade, uma grande até liderança sobre esses 10 países de região de União Europeia, estamos supondo. E aí, 3 dessas nações, elas vão se rebelar contra Deus. Então imagina essas 10 nações, 3 elas se rebelam contra Deus, ou melhor, contra o anticristo, e aí elas vão ser destruídas. As
Essas 3 nações vão ser destruídas. E agora sobram 7. Dessas 7 nações, totalmente leais ao anticristo, ou dessas 7 cabeças, como é colocado aqui, temos agora 7 líderes, 7 líderes mundiais, 7 nações, talvez europeias, 7 grupos aí que estão junto com o anticristo. E esse anticristo, então, ele vai talvez vir no 7º, talvez ter mais, digamos assim, liderança em um desses 7, mas ele também vai ser o 8º, porque ele vai iniciar um império novo, digamos assim. Ele vai iniciar como um 8º dentro do 7, ele vai iniciar um império novo de adoração global, que é o que ele planeja fazer na tribulação. Sobre as 5 nações das 7 que existirão naquela época, que vão vir a existir, Daniel, já comentamos um pouquinho no capítulo 13, ele cita ali pelo menos 4, a Babilônia na época, Medo-Persas, Grécia e Roma. É claro que são referências da época e vamos ver, ou melhor, não vamos ver, porque nós estamos aqui, mas alguém vai descobrir para nós quem serão essas nações, talvez também o Egito, alguns colocam o Egito ali também como possibilidade. Pastor Messias. Até existe essa interpretação que tem sido nos últimos anos, né, de ser o mercado europeu, né, ser essa novo Império Romano, mas ultimamente eu tenho ouvido também lido de alguns pastores, a possibilidade de ser esses grupos como o G7, o G20, cada uma dessas nações representar tipo esses grupos, né? O G20, uma nova ONU, digamos assim. O G7, G20 tem Mercosul, então cada grupo de países, né? É uma nova, não é uma nova interpretação, porque na verdade é uma coisa que pode, como a Grande Babilônia antigamente era interpretada como uma igreja católica somente, né? Sim. Lá atrás. E aí com o tempo e as coisas vão acontecendo, a gente começa nem reinterpretar, é tentar colocar alguma coisa que a gente está vendo como aquela situação, né? E aí eu tenho lido, né? Eu também, na minha mente sempre foi essa ideia que você está passando aí, mas é só como uma nova informação que eu tenho visto ultimamente de alguns comentaristas, né? O anticristo, dessa possibilidade. Sim, muito bom. O anticristo ele precisa desses reinos poderosos para si. Então, hoje talvez a gente pensa no que a gente consegue imaginar como hoje, mas se a tribulação for numa outra época da história da humanidade, outros reinos podem ser, quem sabe, o Brasil aí, viu? Não, mas ainda mais uma besta vermelha, né? Quem sabe? Aliás, irmãos, comecei a achar que pode ter alguma coisa a ver com o Brasil. Exatamente. Aliás, a gente vai falar um pouquinho sobre a morte aqui do anticristo, aquela ressurreição que ele faz, que a gente já comentou também, mas eu estava pesquisando, teve um Papa, não lembro qual agora, quando ele morreu, ele na verdade foi um atentado, atiraram nele, tentaram matar esse Papa. João Paulo II. Tentaram matar esse Papa, não é da minha época, né? Acho que nem era assim. Mas tentaram matar esse Papa, e aí muitos começaram a pensar que já estava acontecendo a tribulação, assim, mal informados, claro, né? Mas com esse pensamento de que no nosso escopo aqui, do que é potência, do que é relevância, do que o Papa tem de relevância como falsa religião e tudo. Não, estão atentando contra o Papa, quem sabe o Papa ele é o anticristo. A chaga mortal que ele... A chaga mortal, Aí só que ele não morreu e o outro ele não ressuscitou, né? Aí caiu por terra completamente a tal da interpretação. Mas a gente vai olhar o nosso cenário, né, que temos hoje e começar a tentar entender como será na tribulação com esses reinos, essas nações. Adilson? Deixa eu comentar novamente, mas é bem rápido. O que eu vou falar não é uma profecia. Ainda bem. Mas foi no escrito de Hitler. Eu vi até esse comentário com o pastor Márcio Draconato ensinando sobre os fins dos tempos. Hitler escreveu assim, foi assim: eu estou perdendo a guerra, mas haverá um que terá o mesmo propósito que eu, do que eu estou fazendo, do que? Contra os judeus,
né? E ele falou assim que eu queria limpar a Europa dos impuros, mas vai haver alguém muito melhor do que eu no futuro que vai continuar o meu propósito. Então, quer dizer, não é uma profecia, mas eu acredito que esse trabalho, eu sei que o diabo estava tentando, né, fazer com que fosse ele, mas ele sabe que isso, pela palavra de Deus, é mais adiante. Então, eu acredito que ele possa ter colocado coisas na mente de Hitler para escrever esses ditos aí, né? E ele será um ditador muito pior do que Hitler foi, sem dúvida nenhuma. Pode fazer uma pergunta? Pode. Os Estados Unidos não é uma nação potente? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, nação potente. Ele é potente. Por isso que pode também estar envolvida, Mas ela hoje tem um tratado de paz e proteção com Israel, né? Seria algo inviável. Né? Pelo fato, o que eu vejo são nações inimigas a Israel. Né? O que eu vejo muitos pastores comentando dos Estados Unidos é que existia essa ideia de que os Estados Unidos seria uma peça importante na tribulação, algo assim, mas o que eles têm visto cada vez mais é que a nossa América, ela, se não for totalmente destruída, ela vai ser ali pouco relevante, perto do epicentro da coisa toda, que é Israel, que é o redor, que é a própria região europeia, como epicentro da maldade, da perversão e de todo o tratar da tribulação com o anticristo liderando. Então, ainda que podemos até pensar, quem sabe os Estados Unidos tem alguma parte disso, quem sabe, será que o anticristo vai ser americano? Não é totalmente impossível que seja, mas pensando em ascensão, para ele ser o líder global que ele quer ser, ele precisa de uma união aí de alguma forma junto dele e pelo menos uma boa possibilidade que vemos hoje como um caminho, talvez a europeia seja o galgar dele aí. Ele tem que ser um líder que vai atrair o gosto de todos. Sim, sem dúvida. E a amizade com o Tem que ser Papa, assim. sem dúvida nenhuma Um também. judeu, né? Possivelmente um judeu. Possivelmente judeu, comentamos também. Judeu nascido na Europa, né? Isso, exatamente. Comentamos, quando a gente falou sobre o anticristo no capítulo 13, a gente comentou lá que não necessariamente um judeu puro, mas talvez uma dupla cidadania ou de antecedentes de judeu, de alguma forma para poder se comunicar com Israel, agradar Israel, porque ele precisa de também trazer aí um pacto com Israel na primeira metade da tribulação. Né? E agradar os muçulmanos também. E agradar os muçulmanos também. De alguma forma ele vai juntar, de alguma forma Jerusalém vai se transformar num lugar em que judeus e muçulmanos vão conviver juntos, quem sabe juntos no templo. De alguma forma ele tem que juntar as potências, de alguma forma ele vai agradar o Papa e vai trazer o Papa para si. Ele precisa juntar as potências para se destacar como grande líder depois, para dar rasteira depois e se destacar como esse grande líder global. Mais comentários, mais perguntas? Pode fazer, pode falar, fica à vontade. Muito bem, uma coisa que eu esqueci de falar aqui. Essa referência às colinas aqui, que é dito nesses versículos finais que eu li, sobre as 7 colinas, né? Existia essa ideia de que Roma foi fundada em 7 colinas, então ele é muito relacionado ao Império Babilônico também, tanto Babilônia quanto Roma, e um pensamento de será que o Império Romano vai se ressurgir na tribulação, mas não tenho a certeza disso. Mas ainda que não tenha um Império Romano específico, ainda que não tenha um Império Babilônico específico, esse pensamento, esse legado babilônico vai estar muito evidente nessas nações. Então, resumindo, são 10 reinos, 10 reis, 10 reinos, 3 vão ser eliminados, fica 7, depois o anticristo puxa o tapete de todos eles, ele inaugura um 8º reino, ele é o 8º ali, e inaugura essa ditadura global que nós vemos, então, nesses 3 anos finais da tribulação. Né? Versículo 4, podemos seguir? No versículo, Diga. só, aqui no verso 3, Sim. no item D do seu comentário, é declarado que
Satanás já usa temas centrais como a imoralidade sexual e a falsa religião, nos dias de hoje. Sim. Certo? E que na tribulação isso só vai piorar. Né? Certo. Então a conclusão que nós temos é que, por mais que se questione esses movimentos dos dias atuais, eles vão de perpetuar-se, né? até aquele momento, né? Que por mais temeroso que seja, em virtude do testemunho que isso traz, né? Para a sociedade, que não adianta muita oposição, assim, né? Você não pode, é óbvio, se deixar levar por eles, né? Mas são movimentos que têm uma força grandiosa aqui, né? Verdade. Vão permanecer até aqueles dias lá, né? Muito interessante. Né? Boa observação, é verdade. O único que não vai estar aqui, que vai sumir, né, é a igreja. É o cristianismo como igreja. Não vai ter mais. Vai ter salvos, sim, vai ter pessoas que vão, novos crentes, né, que vão aceitar a Jesus. Mas a igreja, como um movimento cristão, ela não vai mais existir na tribulação. Ela é o único movimento que desaparece. Os outros somente se acendeiam, somente crescem, né? Somente vão crescer. Ainda mais sem a presença, digamos assim, da igreja aqui, né? Eu imagino o quanto de liberdade que esses grupos, esses movimentos, vão ter. Fala, Deus. Por isso que Jesus diz que o retorno do Filho do Homem será como nos dias de Ló. O que o irmão está dizendo, isso já me vem à mente, para entender que quando se completar o tempo da grande tribulação e o retorno do Senhor, né, nesses eventos futuros, vai estar uma coisa horrenda. Né? Com certeza. Perversão máxima. Se já é ruim hoje, imagina quando a igreja sai. Não que a gente grande coisa, mas imagina um tempo sem a igreja e um tempo de julgamento para esse povo. Versículo 4. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes, da impureza da sua prostituição. Ponto A. A descrição é de grandeza, beleza e poder, banhada em riqueza. A influência deste legado babilônico, deste pensamento babilônico é enorme. Uma falsa religião, repugnante, né? Porque é dito aqui que ela é cheia de coisas repugnantes. Vamos lá, vamos ver o verso 5. Rapidinho. Verso 5 fala lá: em sua testa havia essa inscrição: mistério, Babilônia grande, a mãe das prostitutas, ou da imoralidade, né? E das práticas repugnantes da terra. Então, uma falsa religião repugnante tem o poder destrutivo de levar povos e nações para longe de Deus. Vamos ver o versículo 18. A mulher, último versículo do capítulo, a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Se essa grande cidade reina sobre os reis da terra, é difícil a gente imaginar que aqui o sentido é político, né? Porque político você precisa de uma grande nação, de um grande império para reinar sobre outros, né? Mas aqui está falando que a cidade, a Babilônia, ou esse pensamento babilônico, ele é o que reina. Então traz muito aqui o sentido de falsa religião. E como eu disse aqui nesse ponto C, o poder destrutivo de uma falsa religião, de levar povos e nações para longe de Deus, é muito grande. A gente tem visto hoje, nos dias de hoje, na história passada, e certamente na tribulação, como que um pensamento idólatra, de idolatria, uma falsa religião, uma idolatria, seja ela qual for, ela move pessoas, ela move um grupo a se opor a Deus e a seguir o falso líder, o falso pensamento, enfim, a falsa bandeira, seja lá o que for. Então isso ainda mais evidente nessa tribulação. Uma falsa religião ou falsas religiões que guiam o povo cegamente à oposição a Deus. Imagina a idolatria hoje em dia, pensando em idolatrias bem menores, bem inferiores. A idolatria a um político, a idolatria a um artista, a idolatria a um ator. E aí isso move grupos de uma forma assim que
cabeça. Mas é gente assim que vive por aquilo e segue aquilo. Imagine então quando o anticristo dominar essas falsas religiões. Imagine então quando o Papa der um discurso e dizer esse cara é bom, esse cara é confiável. Enfim, imagina a destruição que isso causa quando o povo é movido para longe de Deus, através da idolatria, através de um pensamento de oposição ao Senhor. Comentários, perguntas? Vai chegar a haver canonização? Não sabemos, né? Para chegar a esse ponto, né? É, De idolatria mas... plena, né? não, nos dias de hoje, você disse? Não, é verdade, verdade, exatamente. Se hoje já você olha uma pessoa e você já canoniza como que é a palavra? Sem pecado, né? Como, perfeito, sem pecado, como puro, enfim, você canoniza aquela santa como alguém, né? Acima do ser humano. Enfim, e se a gente começa a pensar a triste história do catolicismo romano, não quero criticá-los apenas por criticá-los, porque, como eu falei na aula passada, temos amigos, pessoas queridas que são do catolicismo, mas é complicado, né? A gente já vê na história, né? Um povo que se ajoelha diante de um pedaço de madeira, de gesso, seja lá o que for, e, enfim, um Papa que o que ele fala trabalha por Deus. Complicado. Mas precisamos falar da verdade Não possível. vai bater, não. Tá bom, vai lá. É rápido. Nossa, eu ia dar um trovão agora. Eu vi um noticiário, a Grécia, ela ainda tem as estátuas dos deuses da mitologia. Houve um noticiário que eles estão voltando os cultos aos deuses ser abertos ao público, viu? Eles estão retornando como era antes, na época quando Paulo passava, né? Eles estão anunciando isso na mídia. Estão retornando. E vai escalar, tudo isso vai se escalar na tribulação. Verso 6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então temos aqui o pontual, o mundo rebelde que se alegra com a morte dos santos. Aqui esse cenário de um povo que se opõe a Deus, de um sistema que se opõe a Deus, de um sistema que está junto com o anticristo, olhando a morte dos mártires, olhando o sofrimento dos crentes, olhando aí o passado da igreja, olhando, enfim, diversos cenários de sofrimento, tribulação, e dando risada, amando tudo isso, amando o sangue dos mártires, amando, mas o julgamento é para eles, o julgamento de Deus está acontecendo e terminando, né? Como estamos vendo, voltando ao 16, a gente vê aí as taças sendo os julgamentos finais, e agora é o Senhor Jesus voltando no capítulo 19. Aqui pode ser um fator identificador também, né? Os grupos que se identificam com isso seriam os muçulmanos, né? Também, sem dúvida. Sim. Sem dúvida também. Mas, de uma forma geral, todos, né, todos que se opõem a Deus, eles vão ter prazer, né, de ver os mártires sendo decapitados, né, digamos assim. Mas pela história, né, nós vemos os muçulmanos como inimigos do cristianismo, né, muito forte. E certamente veremos mais na tribulação. Verso 7 e 8. A besta que você viu era e já não é. Aqui nós vamos falar sobre aquela ressurreição da besta, ou possível ressurreição da besta. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá.
Lembrando que a ascensão do anticristo se dará como feito milagroso, ou falcatrua, né? Como nós vimos no Apocalipse 13, quando a gente estudou lá. Não, na verdade, foi por ali. A gente viu sobre o anticristo, sobre a vinda da besta, né? Lembrando que a ascensão do anticristo se dará como feito milagroso, sua própria morte e ressurreição será real ou farsante, mas de qualquer forma admirável. Todos vão se admirar, as pessoas vão. Esse vai ser digamos assim, o estopim, né? Acho que até comentei em outra aula. O estopim para as pessoas seguirem o anticristo, seguirem essa pessoa que se coloca como um grande líder. Esse estopim se dá quando acontece um atentado. Ele leva uma facada, brincadeira. Mas um atentado acontece, ele morre ou finge, né? Porque pode ser tanto algo legítimo quanto as duas vertentes de interpretação, algo legítimo que acontece ou uma grande falcatrua, mas assim muito bem feita que ninguém vai desconfiar. Então ele morre ou possivelmente morre e aí depois ele ressuscita, imitando, né, o Senhor Jesus, a Trindade demoníaca, sempre imitando a Trindade divina. E Satanás, Anticristo e falso profeta, né? A Trindade demoníaca. Então, ele tem uma ferida mortal, ele não era, mas ele volta a ser, e tem esse jogo de palavras aqui, mas é essa ideia de que ele morre, ele ressuscita, ou aparentemente ressuscita, mas é algo admirável, algo que todos veem com admiração, e a partir daí ele é adorado, porque a gente nunca viu ninguém, já pensou em rede nacional, né? Em rede nacional, lá no Jornal Nacional, na CNN, em todos os cantos, e a gente vê lá um homem que ele estava se escalando como um grande líder, como alguém admirável, que uniu católicos e muçulmanos, e uniu o amor ao mundo e tal, e paz com Israel, e de repente morreu. Um atentado, uma bala na cabeça, alguma coisa, ele morre. E aí, certamente vai se passar um tempo, né, para ser bem convincente, e aí depois ele volta a vida, ele ressuscita. Todos veem aquele homem curado da sua ferida mortal, seja na falcatrua, seja no milagre do mal, digamos assim. Mas é algo admirável e algo que vai levar esse povo a crer, a acreditar também no anticristo. Perguntas, dúvidas, comentários? Então, um detalhe importante aqui, a gente está quase acabando a aula, eu quero terminar esse capítulo. O anticristo, ele não tem amor por ninguém, né? Ele está usando ali todo esse sistema para se despontar como esse líder. Mas ele próprio não ama a Babilônia, ele próprio não ama os seus seguidores, ele está simplesmente usando tudo isso de acordo com a sua vontade. E a gente vai ver isso no 16 e 17. Vamos lá, para a gente acabar os textos. Temos mais 3 versículos que a gente não leu. A gente misturou alguns aí, mas cobrimos o capítulo inteiro. Versículo 16 e 17. Antes disso, o ponto B que eu não falei. O ponto B do 7 e 8. O fim de Satanás e do anticristo é o inferno, que é o sofrimento eterno. Então ele está ainda condenado a esse fim. Ele caminha para a perdição. O abismo, a perdição é o fim do anticristo, como fala no versículo 7 e 8. Agora sim, 16 e 17. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Esse ponto que eu queria comentar. Ele ainda vai odiar todo esse sistema contra Deus, porque ele não ama ninguém. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. Deixa eu dar um primeiro toque de sinal. Pontuarem. Primeiro o anticristo usa todo o sistema a seu favor, depois ele dá uma rasteira em todas as nações
que passa a odiá-los, porque ele quer poder e autoridade somente para si. E adorar o anticristo vai ser o mesmo que adorar a Satanás. A gente viu que Satanás ele já não tem acesso aos céus mais, teve aquela batalha, aquela luta, ele caiu, ele foi condenado à terra de uma vez por todas. Agora ele só tem a terra, ele só tem esse mundo, ele só tem isso para se opor a Deus. E ele usa tudo isso, mas ele não ama ninguém. Ele odeia até mesmo os que o seguem, porque não há amor em Satanás. Resumo então. Essas falsas religiões, pensando nelas principalmente aqui, elas vão abraçar o anticristo. O anticristo vai apoiá-las nesses primeiros 3 anos e meio. Depois, nos últimos 3 anos, essas 3 dessas nações de confiança são destruídas, o anticristo ganha ainda mais controle mundial. O pessoal alguns começam a não gostar dele, ele então morre de uma ferida mortal, o aparente morre de uma ferida mortal. Ele tem esse ato incrível aí, de todos verem que ele ressuscita, se cura da ferida mortal, nesse tipo de atentado que ele vai sofrer. Ele então é adorado, ele termina o pacto com Israel, ele é aquele que vai estipular a marca da besta, todo aquele controle de compra e venda do mundo. Ele então trai todas as nações, trai todas as falsas religiões e se ergue como ditador desse mundo, nos momentos finais da tribulação. Quando chegar esse tempo, o mundo vai funcionar da seguinte maneira: ou você escolhe o diabo, ou você escolhe Satanás, ou você morre. A gente tem visto isso pelos mártires, esses crentes que vão ser decapitados, porque ou ele aceita a marca da besta, ou ele aceita adorar a imagem da besta, ou ele vira um contrabandista, ele vira alguém refugiado que não tem nem como comprar pão na padaria mais, e agora ele é perseguido e morre decapitado também. Então é um mundo em que ou você segue o anticristo, o próprio Satanás, ou então você é morto. E isso vai desmoronar todo o sistema, desmoronar a política, desmoronar as religiões, desmoronar as bandeiras, porque o final de tudo é o anticristo sendo adorado, até a volta do Senhor Jesus, quando tudo muda. Mas o fim dele, relembrando, é a perdição, é a condenação eterna, é o inferno. E terminando com o versículo 14, antes de eu dar o sinal final, versículo 14, guerrearão, eu quis deixar o 14 por último, porque é a nossa esperança, né? É a nossa alegria, o versículo 14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro, o Senhor Jesus, os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com eles os chamados, escolhidos e fiéis. Quem vence é o Senhor Jesus. Apesar de toda a oposição desse mundo, apesar de toda a oposição do mundo pré-dilúvio, do mundo pós-dilúvio com a Torre de Babel, apesar de todas as falsas religiões e os movimentos se opondo a Deus, apesar de tudo isso, todo esse sistema que se opõe a Deus vai perder, porque o julgamento é para eles, o julgamento é severo, como vimos nas taças, e agora o próprio Senhor Jesus ele vem no capítulo 19 para dar fim a todos esses que se opõem a ele. Como vamos ver, o reino milenar ele começa somente com salvos, porque todos os que se opõem ao Senhor são eliminados ali no capítulo 19, que nós vamos ainda ver. Jesus é vitorioso, essa é a nossa esperança. Comentários finais, perguntas, o pastor Messias vai continuar no capítulo 18, que ainda fala de Babilônia, sistema babilônico e outras coisas mais. Comentários, perguntas? Pastor? Comentários? Amém. Terminamos o 17. Muita coisa interessante. Louvado seja o Senhor pela revelação que Ele nos deu. E lembrando sempre que a nossa missão, além
além do conforto de saber que nós não passaremos pela tribulação, além do conforto de saber que o nosso Senhor Jesus vem a qualquer momento, é o próximo evento, a vinda dele nos céus, não pisando na terra ainda, mas nos céus, para nos buscar, além de saber de todo esse conforto que a igreja, que o salvo em Jesus tem, de que antes que tudo fica pior, a gente vai ser levado aos céus. Além desse conforto, nós temos a missão de falar do amor de Jesus, porque as falsas religiões aí fora, elas não vão parar. As falsas doutrinas, os falsos movimentos que enganam multidões, idolatrias que enganam multidões, elas não vão parar. Então nós devemos espalhar a mensagem do Senhor Jesus. Nós devemos continuar servindo e testemunhando de Jesus. Essa é a nossa tarefa. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus,